Olá, boa noite. Boa noite, Márcio dos Santos. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre um tema importante: identidade. Algo que hoje em dia as pessoas estão meio que perdidas, né? Não sabem mais quem que são, estão perdidas no mundo, estão distantes da realidade, daquilo que elas são realmente. Então eu trouxe 3 questões para que a gente possa entrar nesse assunto que é muito importante. Quem você era, quem você é agora e quem você será. Para desenvolvermos essa ideia, a gente vai trazer os personagens bíblicos para que a gente possa amplificar a nossa consciência, para que a gente possa entender aonde foi que a gente se perdeu e retomarmos o caminho para aquilo que é a nossa promessa, né? Primeiramente eu quero começar ali de Adão. O que nós éramos era passado, Adão. A nossa natureza tem ainda hoje, claro, traços adâmicos, tendências de destruição típico do animal Adão. Mas vamos ver inicialmente, quando ele foi criado por Deus, não era assim. Ele foi feito, né, por Deus para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas por que ele se perdeu? Por que ele se desviou daquilo que era o propósito dele? Boa noite, Geraldo, Malim, Bates, Gildete, Wilson, boa noite. Vocês estão chegando agora. Maria Aparecida, boa noite. Juscelino Pereira, Celeus, boa noite a todos. Então é isso. Nós inicialmente fomos criados por Deus para sermos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Mas o que foi que aconteceu que a gente não conseguiu se tornar plenamente a imagem e semelhança de Deus? O que aconteceu no percurso? Houve a queda, houve o desvio, houve aquilo que tirou a gente do percurso. Então, trazendo a figura de Adão para que a gente possa compreender o que nós era no passado. Nós éramos um ser, a imagem e semelhança de Deus. Éramos. Por que éramos? Eu vou trazer sempre esses 3 pontos, certo? Era, é e será. Era porque Deus nos fez e nos colocou no jardim de Deus para a gente cuidar do jardim. Acontece que no jardim existia uma serpente que seduziu Eva pelaquilo que aos olhos de Eva, de acordo com as escrituras, era belo e bom para comer e dar entendimento. As pessoas nesse assunto, as pessoas sempre relacionam o primeiro crime da humanidade a Caim e Abel. Só que o primeiro crime não foi Caim matando Abel. O primeiro crime foi Eva pegando do fruto que Deus disse, não coma. Mas essa instrução, inicialmente, não foi dada para Eva. Todo mundo sabe Todos nós sabemos que essa instrução inicialmente não foi dada para Eva.
Deus cria o homem, coloca ele no jardim de Deus, diz a ele, olha, tem 2 árvores aqui, essa aqui você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer e vai morrer. Morrendo, morrerás. É assim que está dito. E ele recebeu essa instrução. E depois, nos versículos seguintes, ele colocou Deus os animais à sua frente para que ele pudesse dar os nomes e tudo mais. E depois disso, Deus, olhando para Adão, vendo que não era bom que ele estivesse só, criou-lhe uma adjuntora, Eva, para lhe auxiliar na sua missão, auxiliar no projeto que Deus tinha desenhado para eles. Então, quem estava encarregado de instruir Eva, de acordo com essa passagem, é Adão, porque não vemos Deus repetindo essa mensagem, né? Não vemos Deus repetindo esta lei, não coma do fruto. Depois que Eva é criada, não vemos nas escrituras Deus repetindo essa instrução. Então essa instrução deveria ser repassada por Adão. Então Adão contou para Eva que não era para comer do fruto. Então quando ela come do fruto, ela comete o primeiro crime. Esse é o primeiro crime. Não é o de Caim matando Abel. O Caim matando Abel é a consequência do crime da desobediência. Porque se a gente vai analisar dentro do contexto, assim, entre aspas, jurídico, não existia uma constituição para dizer assim, não mate um ao outro. Por exemplo, não assassine, não mate, não matarás, não tinha. A única lei que foi dada naquele período em específico era não coma do fruto proibido, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era a única coisa. Então quando ela toca, ela comete o primeiro crime, que é a desobediência a Deus. Esse é o primeiro crime. Essa é a primeira transgressão. Certo? Porque a única lei era essa. E quando ela come, ela morre. O que é morrer? Ela se distancia de Deus. Ela se distancia de Deus com a promessa da cobra, da serpente, de que ela seria semelhante a Deus. Se algumas pessoas chegam a indagar essa questão, e achando que a serpente fez um bem porque ela deu a fruta para que lhe desse entendimento, conhecimento. Na verdade, não. A fruta não dava a sabedoria. Não dava. A sabedoria só vem de Deus. A fruta, ela criava um Deus. Ela não deixava, não aperfeiçoava o indivíduo. Ela separava a pessoa do verdadeiro Deus e fazia com que essa pessoa se tornasse um Deus em si. O que significa dizer isso? A partir daquele momento que ele e ela comem do fruto, eles começaram a distinguir, ou, primeiramente, a pensarem que podiam distinguir entre o bem e o mal. Ou seja, até o 5º dia da criação, Deus criou tudo e disse, isso aqui é bom. Deus chegou para Adão e disse, olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não coma. Mas a partir do momento que eles comeram aquela fruta, eles introjetaram neles um sentimento de endeusamento. Mas é um endeusamento no sentido de que separado de Deus, uma espécie de idolatria. Porque a partir daquele momento eles começaram a criar o bem e o mal. Não o bem e o mal de acordo com Deus, mas o bem e o mal de acordo com seus próprios critérios, com as seus próprios achismos. E aquilo que Deus disse que é bom, os homens a partir daquele momento começaram a dizer que não era mais bom. E assim foi se pervertendo. E esse era o Adão anterior à queda. Era um homem de glória, uma mulher de glória, que estavam já de Deus para cuidar das coisas de Deus. Esse era o Adão. Esse era Eva. Esse era nós. Era esse o propósito que Deus inicialmente queria que nós tivéssemos. Porém aconteceu a queda. Porém aconteceu o tropeço de Adão e Eva. E de acordo com o apóstolo Paulo, por causa daquela transgressão, todas as futuras gerações, a partir daquele pecado, se tornaram pecadores.
Não porque cometeram o pecado, o apóstolo Paulo fala isso. Não porque cometeram o pecado, mas por causa do pecado inicial. Nós nos tornamos pecadores por causa de Adão, e não porque nós cometemos pecado. Ou seja, aquele pecado inicial, ele perverteu, ele destruiu a natureza que Deus tinha criado. Ele tornou ela uma natureza da vaidade, assim, uma natureza com tendências ao maligno. Então, a partir daquele momento, todo mundo se tornou pecador. Se Adão e Eva tivessem filhos antes de ter cometido o pecado, os filhos deles nasceriam santos. Porém, eles tiveram filho depois do pecado. Então, todos os filhos deles já vieram pervertidos, né? Tiveram a sua natureza baseada na queda. Então, todos de Adão para cá se tornaram pecadores. E essa é a natureza do ser humano até hoje. Isso é o que você é hoje. E esse ser pecado, nós, ao passar de milhares de anos, aquele pecado inicial que começou com a desobediência da fruta, de comer a fruta, foi se tornando excessivamente mais maligno. E começa a primeira experiência de violência entre a Caim e Abel. E depois vamos ver mais intrigas, mais brigas, mais conflitos. Mais e mais e mais e mais, vai crescendo, até que chegamos a um fator crucial da humanidade, que foi a cruz de Cristo. Qual o papel da cruz? O papel da cruz era inverter a polaridade, era tornar o ser humano igual àquele Adão do princípio. Acredito eu que não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: primeiro vem o animal e depois vem o celestial. Ele fala, trabalhando a ideia de Adão, dos dois Adão do Éden e o novo Adão, Jesus, que o primeiro Adão é um animal. Ou seja, natureza adâmica, natureza entre aspas, natural. O segundo Adão é espiritual, que veio do céu. Quando esse segundo Adão se manifesta, ele se manifesta para destruir as obras do diabo, certo? Quais são as obras do diabo? São tudo aquilo que por milhares de anos foi se acumulando na natureza humana. Foi se acumulando como transgressões sucessivas. A lei foi dada lá para Moisés e tornou os pecados já praticados antes dela expostos. Ou seja, tornou os pecados já praticados depois da queda visíveis, perceptíveis, para que todo mundo pudesse saber o seguinte: olha, esse aqui é o pecado, ou seja, esse aqui é o fruto da queda, e esse aqui é o contrário, ele é o fruto daqueles que querem se reconciliar com Deus. Então Deus deu a lei para que as pessoas pudessem distinguir. Tem dois caminhos aqui, ó. Deus disse lá para Moisés: escolhe, pois, o bem para que viva. Mas Deus deu lá para que a gente pudesse ter a noção do que significa pecado e do que não é pecado. A lei serve para que a gente abra os olhos em relação àquilo que foi fruto da queda. O fruto da queda é manifesto na lei de Moisés. Então, mas quando Cristo morre e ressuscita, acontece um fenômeno maravilhoso. A natureza humana, a natureza adâmica, ela morre em Cristo. Por que é a natureza humana? Porque a natureza humana foi pervertida, foi, como eu disse, foi destruída por causa da queda. Então é necessário que ela seja desfeita. O corpo do pecado. Então em Cristo o corpo do pecado foi destruído. O corpo do pecado.
o corpo que morre, o corpo corruptível, ele foi necessário ele morrer. Então, quando ele morre, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que crê nessa mensagem, com ele também morremos, ou seja, baseando na fé que o apóstolo Paulo prega para nós, quando nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus, a natureza adâmica morreu. E a partir daquele momento nasce uma outra natureza. A partir daquele momento nasce uma outra natureza. É por isso que eu digo que Jesus não veio morrer na cruz para reverter o processo. Ou seja, não veio morrer para que a gente voltasse a ser aquilo que Adão foi quando criado. Não foi. Ele morreu para nos tornar algo maior, algo mais especial, algo mais glorioso. É basicamente aquela mensagem, né? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se a glória de Adão já era grande, se a glória da lei já era grande, quanto muito mais é a glória manifesta em Cristo Jesus. Observa aqui, ó. 2 Coríntios 5 e 16, aqui no 15 em diante. Ele fala o seguinte, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. É o que eu acabei de dizer. Nós morremos por causa da nossa fé nele, morremos nele para vivermos com ele e para ele. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Essa passagem aqui me enche um pouco de euforia, porque ela é profunda. Observa aqui, ó. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. O que ele quer dizer? Todos nós cristãos não devemos mais nos enxergar uns aos outros como adâmicos, como humanos, entre aspas, né? Humanos. Por quê? Porque a partir de Cristo já não existe mais humano de acordo com Adão. A semelhança de Adão não existe mais. Assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que ele quer dizer? A mesma maneira, como eu expliquei aqui agora, que não mais nos enxergamos mais como humanos adâmicos, porque agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus, é a mesma maneira que Cristo é. Porque diz mais: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As pessoas se utilizam isso aqui para trabalhar simplesmente um conjunto moral. Ou seja, você bebia, deixa de beber, fumar, mas não é só isso, é muito mais. Porque se você ler o versículo anterior, ele fala da natureza. Você não é mais um homem, você não é mais uma mulher, você é Cristo em Cristo. Você consegue entender essa mensagem? Você é um filho de Deus. Se você conseguir dimensionar a proporção dessa mensagem, você vai entender o que o apóstolo Paulo está nos falando. A ninguém conheçamos segundo a carne. Ou seja, segundo a carne adâmica. Adão. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os homens. Aquela forma, com o corpo vindo de Maria, na semelhança de Adão. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Qual é o modo que você enxerga Jesus? Como é que você enxerga Jesus? A forma como você enxerga Jesus, o apóstolo Paulo está nos ensinando que é a forma como a gente tem que se enxergar. Você pode entender essa profundidade? A forma como você enxerga Jesus é a forma que devemos nos enxergar. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus.
Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é extremamente importante. E assim que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você pode entender, dimensionar essa maravilha? Mas, continuando. No passado, aconteceu todas essas mazelas por causa da queda de Adão. Imagina só se não houvesse a queda. Imagina só se não houvesse o tropeço de Adão. Algumas pessoas sempre, quando acontece algum tipo de sofrimento, sempre culpa algumas pessoas, claro, já ouvi, né? Culpa Adão, culpa Eva. Mas imagina só se Adão e Eva não tivessem caído. A oportunidade dada em Cristo é de extrema importância. Ou seja, avulta ainda mais a glória de Deus no homem e nós. Se Adão e Eva não tivessem cometido os delitos, essa natureza não teria sido manifestada. Essa natureza não teria sido manifestada. Foi importante, né? E com o passar do tempo, a consciência foi sendo desenvolvida até Cristo. Observa só. Uma consciência foi desenvolvida de Adão a Abraão, ou melhor, a Moisés. De Adão a Moisés foi desenvolvida uma consciência. Essa consciência, né? Essa consciência, ela se amplificou, ela avultou, tanto na perspectiva positiva como na negativa. Tanto para a glória de Deus como para a perversão da própria natureza humana. Veja só aqui, ó. Aconteceu tudo isso, desenvolveu-se uma consciência para que hoje pudéssemos ter uma glória excepcional. Veja só aqui, ó. Romanos 5, versículo 12, ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo fala o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja só. Por causa de um homem que cometeu um delito, entrou a morte no mundo. A morte. Mas não foi a cobra que disse que eles se tornariam como deuses, como Deus, conhecedores do bem e do mal? Essa era a proposta, foi dita. Mas não era a realidade. Não era a realidade. Pelo contrário, ao comer aqueles frutos, eles tornaram a humanidade inferiores aos anjos e até mesmo aos seus próprios desejos. A partir do momento que o homem e a mulher comem do fruto, os seus desejos e o diabo, em consequência disso, se tornam maiores. Os desejos começaram a dominar os humanos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. É o que iniciamos dizendo, que o primeiro homicídio, o primeiro crime,
não foi o assassinato de Caim contra Abel, não. O primeiro crime foi anterior, foi Eva e Adão comendo do fruto. O primeiro crime não foi de Caim Abel, foi de Eva. Por quê? Porque até a lei mosaica, o pecado saiu, mas o pecado não é imputado, não havia lei. Se não havia lei dizendo não matarás, então aquele assassinato não era imputado como um crime. Mas o comer da árvore do bem e do mal é considerado um crime. Porque ali havia uma lei dizendo não coma. Certo? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de uns morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que ele está falando o seguinte, se por causa de um homem tornou uma geração inteira corrompida, pecadora, e pelo o excesso de maldades cometidas, Deus enviou em resposta à maldade humana. Esse segundo é superior ao primeiro. Ou seja, porque se o primeiro tornou o mal por causa de um, esse outro deu a bênção, a graça, a vitória contra um exército de maldades e pecado. E assim foi o dom como a ofensa. E assim foi o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, o juízo. Que o juízo? A morte, certo? O juízo, quando se fala de juízo, está falando da morte. A condenação contra o homem, a condenação contra a mulher, veio a partir de um só pecado. A transgressão de Eva. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Ou seja, o dom gratuito veio como resposta a muitas ofensas, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui, essa comparação é gritante, né? E vemos que todos aqueles que se chegam a Cristo em fé tornam-se abençoados, vamos dizer assim, justificados por essa bênção. Porque nós vamos colocar na balança. Quem tem mais pecado? Nós ou Adão? Adão transgrediu apenas a uma lei: não comerás o fruto. Nós, pelo contrário, já transgredimos muitas das vezes até mais do que aquelas leis que foram descritas no livro da lei, mais de 600. Ou seja, se a condenação humana veio através de uma só ofensa, que foi a de Adão, a justificação sobre muitas ofensas veio sobre esse pavilhão de pecados. Então, a graça tinha que ser muito maior. Ou seja, para se liberar tal perdão, para se liberar tal graça, a pessoa tinha que ser hiper misericordioso, como Deus é. Deus é grande em misericórdia. Então,
a misericórdia de Deus é superior à falha humana. Certo? Isso é claro, né? Óbvio. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Veio a lei para que a ofensa abundasse. O que significa isso? Quando se lê isso aqui, parece que Paulo está dizendo que a lei criou o pecado. Veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas não é isso. A lei veio para tornar aquilo que é pecado visível. Ou seja, veio para dar luz ao entendimento, para a educação da humanidade. Então a lei de Moisés ela é útil para distinguir o que é certo e o que é errado. A lei de Moisés serve. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? Quando eu falo assim, as pessoas pensam que eu estou louvando a lei. Não, a lei teve seu período até Cristo. Certo? Vamos explicar aqui as questões. Para que assim como o pecado reinou na morte, a vida eterna, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o que nós éramos antes, aquele Adão maravilhoso, aquela Eva grande, gloriosa, não nos tornaremos mais. Cristo não veio para dar um reset na humanidade. Certo? Ele veio para criar uma outra natureza, um outro céu, uma outra terra. E para herdarmos um outro céu, uma outra terra, precisa-se de novos humanos, novas criaturas. E é interessante o seguinte, que para Adão herdar a terra, ele foi criado por último. Tudo já estava feito. Observa. Deus criou o mundo em 5 dias. Criou o homem no 6º dia. Ou seja, antes do homem, Deus criou tudo. Para quem? Para o homem. E colocou nas mãos do homem o controle, o governo de todo mundo. Agora, nessa nova criação, Deus cria primeiro o homem para depois criar novos céus e nova terra. Primeiro, Deus criou um novo homem, que é Jesus, para herdar um novo céu e uma nova terra. Vocês entenderam a comparação que eu fiz? Um foi criado depois e o outro foi criado antes. Então, isso é muito, muito, muito importante para a gente entender a questão do que éramos, do que é e do que iremos ser. Nós trabalhamos a ideia do que éramos e do que somos. Quando eu digo somos, é para trazer à luz do entendimento a condição ainda adâmica que ainda existe em nós. Certo? A condição humana, né? Que tem as tendências a cometer pecados. Amém. Falamos, né, disso. E o que nós iremos ser? O que iremos ser se o que nós somos era glorioso, o que nós vamos ser é muito maior. Então, nós éramos a imagem de Adão. Se tornamos a imagem do Adão caído. Mas agora temos a oportunidade de nos tornarmos a imagem de Cristo. Se tornar a imagem de Cristo muda o cenário completo. Não existiu
nenhum humano antes de Jesus que pudesse servir de casa para Deus. Deus, falando através dos profetas, através de Salomão, através de todos os profetas, falando: que casa vós me edificais? E qual é o lugar do meu repouso? Salomão dizendo: os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tem edificado. Contudo, esteja atento à oração dos teus servos que for feita neste lugar. Eles já sabiam que aquele templo criado, feito lá em Israel, não era a casa de Deus. Eles já sabiam, porque eles sabiam que Deus, os céus, Salomão ele fala isso lá em Crônicas 6, 18 em diante, versículo 18 em diante. Os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Ele já entendia, observa, Salomão, Deus deu a sabedoria para ele, né? O entendimento. E ele disse, ó, os céus dos céus não te podem conter. Ou seja, não te podem suportar. Os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa. O primeiro templo de Salomão. O primeiro templo criado em Israel. Não poderia suportar. Boa noite, Evelyn Oliveira. Se eles tinham essa percepção, se eles sabiam que tudo aquilo não poderia suportar a glória de Deus, por que o mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 44, se não estou enganado, de Ezequiel, no livro, versículo 4 em diante, fala que ele viu um homem adentrar a um templo e disse: aqui é onde eu estabeleço a planta dos meus pés, onde eu coloco o meu trono no meio dos filhos de Israel para sempre. E essa mesma profecia é associada por muitos cristãos e até pelos judeus para se relacionar a um terceiro templo que eles vão criar lá em Israel. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E em Isaías 66, Deus disse: o céu é meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa vós me edificais? Então, por que agora, em Ezequiel, Deus está dizendo que vai habitar em uma casa e onde ele vai colocar o seu trono lá e vai estabelecer a planta dos seus pés lá? O que ele quer dizer com isso? Ele está em uma contradição? Ou ele está nos revelando aquilo que há de ser? Quando Jesus passeia pelo templo, ele disse: derrube este templo e em 3 dias eu o colocarei de pé. Derrube esse templo e em 3 dias eu o colocarei de pé. Os discípulos depois, é claro, compreenderam que essa palavra que ele foi dita no templo não se relacionava àquele templo de pedra feito por Herodes, mas falava do templo do seu corpo, que ele iria construir em 3 dias. E mais na frente, a compreensão, a percepção que o apóstolo Paulo nos dá é essa seguinte, ó. Colossenses 1:19 diz o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado de Deus, do Pai, que toda a sua plenitude nele habitasse. Outra aqui, ó. No versículo 2 do capítulo 6, se não me engano. Vamos aqui, ó. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andais nele. Arraigados, edificados. O 9. E é o seguinte, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vamos dizer assim: qual humano que suporta toda a plenitude da divindade? Nenhum. Certo? Nenhum. Mas em Jesus diz
que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi do agrado de Deus fazer nele morada. Então, aquilo que foi relacionado no Velho Testamento como o caso de Deus, está falando de um homem. Está falando de um homem, Jesus. E a partir deste homem vinha uma nova geração de pessoas que seriam capazes, não por nós mesmos, claro, mas por Deus, de suportar a glória de Deus nele. Porque Jesus é o primeiro de uma geração de filhos. Vemos quando ele é manifesto, lá em João fala que ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele foi manifesto como o unigênito cheio de graça e de verdade. Já o apóstolo Paulo fala que agora ele é o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, ele é o primeiro filho de muitos. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado à natureza e à revelação de Jesus é aquilo que irá ser manifestado na igreja. Tudo aquilo que está manifesto em Jesus é o que vai ser manifesto na igreja. E outra coisa que é bem interessante. Lá atrás, Moisés, deixa eu ver se eu encontro o texto. Ele fala o seguinte: aonde Deus escolher do meio das tribos de Israel para habitar, ali vocês devem vir e prestar culto. Ali vocês devem vir pronto, aqui, ó. Deuteronômio 12. Tem o 5 e tem o 11. O é o 11 que é mais específico. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e ofertas alçadas da vossa mão, e todas as escolhas dos vossos votos que votastes ao Senhor. Aqui Deus, por meio de Moisés, está falando que Deus iria escolher um lugar no meio do povo para habitar. Lá na frente, Salomão acha que seria ele. Primeiramente, Davi se propõe construir uma casa para Deus. Vamos recapitular a história dele. Davi se propõe em construir uma casa para Deus. Então ele vai até o profeta Natan e consulta ele: olha, eu estou querendo construir uma casa para colocar a arca, né? Porque ele está lá em casa, na casa de cedro, lá debaixo dos panos lá, né? Assim. Eu quero construir uma casa para Deus, né? Para botar a arca da aliança. Natan inicialmente disse: ok, Deus está contigo, né? Então vai fazer. Porém, Natan foi dormiu. E Deus em sonho fala para Natan: diz a Davi que ele não me edificará templo. É um choque, né? Alguém queria construir algo para Deus e Deus diz: não é ele não. Não é ele que vai me construir uma casa. E diz assim para ele, ó. Deixa eu ver aqui. Diz assim para ele:
da descendência dele, me edificará um santuário. Então, da descendência dele me construirá um santuário, um edifício, uma casa. E ele recapitula para Davi, ó, porque eu passei muito tempo de tenda. Nunca pedi para ninguém casa. Por que tá propondo casa? Mas um da tua descendência me construirá uma casa. Salomão, herdando o trono, achou ser ele o que iria construir. Então ele faz o quê? Ele constrói o edifício. Edifício magnífico, edifício maravilhoso, né? Que aquele edifício não foi conseguido fazer o melhor. Mesmo lá em Ageu falando que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, percebe-se que não foi. Aí a gente se pergunta, será que o profeta se enganou? Não, o profeta não se enganou. A profecia não se tratava de um templo de parede, né? Porque lá o primeiro templo, se você ver, era adornado de ouro, tinha rubis, era incrível. O segundo que foi feito pequeno. O segundo templo foi muito pequeno, ele tinha poucos comprimentos. Ele era acima do monte ali, e era pequeno de acordo com a história. E depois que Herodes veio e aumentou, construiu aquela parede grandona, que hoje em dia é chamado de Muro das Lamentações. Mas a segunda... E você fica perguntando, então, Joel se enganou com essa questão, dizendo que a glória da segunda casa seria maior que a primeira? Deus nunca falou de casa. Deus está falando de quem? Jesus. A glória da segunda casa é Jesus. A primeira casa foi Adão. A primeira casa foi a lei. A segunda casa é Jesus. E a partir de Jesus, nós, porque somos templos sendo edificados pelo Espírito Santo para a habitação de Deus. E aí que vai. Davi pensa, é claro que foram inspirados por Deus, é evidente. Salomão pensa ser ele construir, mas não foi. Veio o profeta Isaías dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas não, viu? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí já dá um freio ali, né? Depois, lá na frente, Ezequiel disse, não, Deus diz que vai morar dentro de uma casa. Aí você fica perdido. Quem é que está falando aqui a verdade? Na verdade, todos eles estavam falando a verdade. Só que de maneira espiritual. Porque isso foi manifesto, sabe aonde? Veja só onde foi manifesto. Ó. É Filipenses 2:5 aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Deus deu o que a ele? Um nome. Que nome? Vamos voltar lá em Deuteronômio. E haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Haverá um lugar
que Deus escolherá para habitar o seu nome. E ali trarei tudo o que vos ordeno, certo? Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Você entende isso? Que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui se revela, aqui se mostra algo extraordinário. Aqui se revela aquilo que foi dito pelos profetas. Um lugar onde Deus irá escolher e colocar o seu nome. Quem foi? Jesus. Esse foi o lugar onde Deus escolheu colocar o seu nome. Ah, Deus irá colocar o seu trono dentro daquela casa e firmar os seus pés lá, dizendo que é onde eu estabeleço a planta dos meus pés. Onde foi? Ah, Jesus. Porque Jesus é a casa de Deus. Jesus é a casa de Deus. De acordo com o próprio Jesus, ele é a casa de Deus. Então, se ele é essa revelação magnífica da casa de Deus, se ele é essa casa de Deus, manifesta, revelada, e que é superior à primeira casa, adâmica, e que essa casa é a única onde Deus pode habitar corporalmente, aí entra a questão que nós estávamos falando, imagem de Jesus. Nós éramos a imagem de Adão antes da queda. Adão caiu, se tornou pecado e nós tornamos pecado juntamente com ele. Até o momento em que Cristo foi revelado. Cristo sendo revelado, ele revela uma nova natureza. Não é mais a natureza adâmica, certo? Aquilo morreu, não existe mais. Adão já era. O que existe hoje é Jesus Cristo. Jesus ou Cristo é o que existe. Então, veja só. Revelada essa natureza, manifesta essa natureza, agora nós podemos saber qual é o propósito de Deus para nós. Nós podemos entender qual é o propósito de Deus para nós. Fomos a imagem de Adão, se tornamos a imagem do Adão pecado, agora Deus nos fez a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Aqui em Romanos, Romanos 8. É isso mesmo? É. Romanos 8 aqui, ó. Não. É 8, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Nos tornamos em Cristo Jesus semelhante a Ele. Se as pessoas compreendessem
Boa noite, César Majori, Joriecil. As pessoas compreenderem isto que estou dizendo, de que nos tornamos em Jesus irmãos de Jesus. Nos tornamos em Cristo irmãos de Jesus. Fomos a imagem de Adão, nos tornamos a imagem do pecado que Adão cometeu. E agora Deus nos dá a oportunidade para nos tornarmos a imagem do Filho de Deus. E com tudo aquilo que nós já falamos aqui de Jesus, essa é a semelhança que nos é proposta. A casa onde Deus mora, Jesus. E se Jesus é a casa de Deus e Deus mora em Jesus, nós também somos casa de Deus e Deus irá morar em nós. Se Ele é o herdeiro de todas as coisas, quando digo todas as coisas e todas as coisas, o que é todas as coisas? Jesus é herdeiro de todos os céus. Não fala em céu em singular, fala céus e da terra. Quem somos nós? Herdeiros de todos os céus e da terra. Jesus disse: todo o poder a mim foi dado no céu e na terra. Por quê? Porque ele, se voltarmos um pouco atrás, vamos ver aquela cena de Daniel. Daniel, se não estou enganado, é o capítulo 7. Surgiu o Filho do Homem no céu. Surgiu o Filho do Homem no céu e os anciões de dia fazem com que eles se aproximem do ancião principal. Está na frente, está sentado no trono. Quando esse homem, Filho do Homem, né, que é dito, se chega à frente desse ancião de dias que está sentado no trono, esse ancião de dias lhe dá o governo, toda a honra e toda a glória a ele. Ele recebe toda a honra e toda a glória. Quando você vai ler o destrinchar dessa revelação, é interessante o seguinte, que inicialmente, eu vou ler para vocês entenderem, só lendo para vocês compreenderem o que eu quero falar. No capítulo 7, versículo 9, assim, ó: e continuei olhando até que foram postos os tronos. E um ancião de dias se assentou. E as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas deles, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que provinham da ponta, né? Estive olhando que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Eu estava nas minhas visões da noite, olhando as minhas visões da noite, e eis que vi nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Eu estava narrando aqui para vocês. Como o Filho do Homem se dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ou seja, chegou numa posição, chega mais próximo. E foi-lhe dado domínio e a honra
e o reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Perceba bem que esse aqui não será destruído, porque anteriormente Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre a pedra que foi lançada, derrubada a estátua, destruído, foi levado pelo vento, e a pedra que destruiu se tornou grande no mundo todo. Esse é o único que não vai ser destruído, essa pedra. Aí vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Vamos pular para o 21. Ele diz o seguinte: eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Essa ponta é associada ao anticristo, certo? O anticristo vencia o povo santo. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Aqui é basicamente a mesma visão anterior de que o homem foi dirigido. Porque o reino agora foi dado não mais a um homem, mas ao povo santo. O reino foi dado ao povo santo. Você compreende isso? Vamos lá. E proferirá a palavra contra o Altíssimo, mas o juízo estabelecerá e ele tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui, juntamente com essa palavra inicial do homem vindo das nuvens e recebendo honra, o governo, o domínio, é nós. Esse homem que foi dirigido lá e recebeu honra e glória, domínio, é Jesus. Mas Jesus promete pra gente que nós também reinaremos juntamente com ele. Quando se manifestar isso que foi dito aqui, essa ponta fizer guerra aos santos, e às vezes quando nós vamos ler dá um certinho de receio, um pouco de medo, mas é necessário que aconteça. Depois que acontece isso, a glória e a honra vêm sobre nós. A imortalidade nos é manifesta. A natureza de Deus é manifesta. Olha só. No capítulo 12, corrobora justamente com o que nós lemos aqui no capítulo 7. Ele diz o seguinte, ó: naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe, e se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até o tempo de agora, né? Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos que dormem pela terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Boa noite, Dite. Vergonha eterna. Os sábios, veja só. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. É por isso que é importantíssimo ensinar a palavra de Deus, ensinar os princípios do reino, porque tanto é para a salvação das almas, como para galardão dos indivíduos que pregam. Todos aqueles que pregam receberão de Deus o justo galardão. Os sábios, aqueles que orientam, aqueles que dirigem a humanidade no caminho de justiça, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e estava os dois animais,
uma desta banda e à beira do rio, e outra outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? É uma pergunta. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ou seja, que tempo haverá até o tempo de acontecer a ressurreição dos mortos? O que vai suceder a ressurreição e a transformação dos corpos? O que vai suceder a revelação de Deus? O que vai suceder? Aí ele responde: e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Essa aqui que eu digo que dá um pouco de receio. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos, a revelação do juízo de Deus, vai ser manifesto depois de que quando eles destruírem o poder do povo santo. O que é o poder do povo santo? Em que nós estamos firmados? Nós estamos firmados sobre a verdade. A palavra de Deus. Quando vemos a nossa realidade de hoje, percebemos que essa palavra aqui é nítida nessa era atual. Estamos numa era chamada pós-verdade. Porque o que vale hoje em dia não é a verdade dos fatos, mas a interpretação sobre os fatos de acordo com pessoas específicas, não é todas as interpretações que são aceitas também. Ou seja, não é o fato objetivo, mas é o fato interpretado por uma classe específica, um clérigo específico, para interpretar fatos da realidade, que são aceitos como verdade. Então é por isso que é chamado de pós-verdade. A verdade hoje basicamente não existe mais. A verdade hoje morreu. A verdade hoje está sendo sepultada. E cada dia mais percebemos que isso está se tornando mais verdade. Você não pode dizer que uma coisa é uma coisa porque vai ofender a alguém que acredita que aquela coisa que você diz que é, não é. Né? Se eu digo que meu cabelo é preto, ou você não, seu cabelo não é preto, é branco. E eu tenho que aceitar que é branco porque as pessoas disseram que é branco. Então, a verdade está sendo destruída. A verdade está sendo destruída. Embora a gente sinta esse receio, porque estamos se aproximando do fim, a gente sente esse medo quando a gente vê essas palavras, também nasce em nós uma alegria. Porque está chegando o fim. Ao passo que está chegando o fim, nós ficamos tristes, também estamos ficando alegres, porque já está chegando o tempo da revelação. Está chegando o tempo da manifestação de Deus. O que nos dá um receio é o que vai acontecer antes de Deus se manifestar. É o que vai acontecer no mundo, o sofrimento e tudo mais. E a perseguição contra nós cristãos. Isso a gente sabe. Mas ao mesmo tempo disso, a gente se alegra porque Deus irá ser manifesto. Quando ele se manifestar, e se cumpre essa parte inicial aqui. Os mortos ressuscitarão. Como lá o apóstolo Paulo fala, em corpos glorificados. Em corpos, de acordo com o apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, corpos eternos, criados por Deus. Corpos imortais. A semelhança do corpo de Deus. Aí diz mais: eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Estão fechadas até hoje. Até hoje não, elas já foram manifestas. Vamos recapitular o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo
9, 10. Aquilo que o olho não viu, que não subiu o coração dos homens, foi o que Deus predestinou para aqueles que o amam. Mas Deus nos tem revelado pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus pensa, nós como igreja devemos saber. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós. Se a gente não sabe, é porque a gente não está dando ouvido, certo? Bem simples. Se a gente não sabe o que Deus está pensando agora, é porque nós não estamos dando ouvido ao Espírito Santo. Porque tudo já foi manifesto. Nesse mesmo capítulo, versículo, no finalzinho, ele fala isso. Quem, pois, ensinou as coisas para Cristo? Né? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Que eu acho muito bom. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi conhecer a mente de Jesus para que possa dizer, ó, esse que é o certo, esse que é o errado? Isso e aquilo para Jesus. Quem foi que instruiu a Jesus? Ninguém, né? Ninguém. Certo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você entendeu isso? Você entendeu o que Paulo está querendo dizer? Se ninguém, ou o Espírito Santo, em específico vou ler o contexto, instruiu a Cristo, temos a mesma mente de Cristo e a mesma orientação que Cristo recebeu, temos a oportunidade de recebermos. Isso é glorioso, isso é magnífico. Então, tem essa parte de atenção, essa questão aqui, ó. E isso é importante também ser dito. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Essa palavra aqui é o que João fala em Apocalipse. Aqueles que estão limpos se limpem mais, aqueles que estão sujos se sujem mais ainda. O que quer dizer é que estamos no tempo do fim. O que precisamos e devemos fazer é nos purificar, nos embranquecer mais e mais. Nos limpar de toda a imundícia do pecado, toda a imundícia da cultura desse século, da mentalidade escrava que foi implantada na humanidade, para que a gente possa ser libertos de maneira total. Fomos libertos do pecado, mas devemos também ser libertos das garras dos homens que, por meio de filosofias e vãs sutilezas, como o apóstolo Paulo fala, pervertem o caminho de Deus, está destruindo o caminho de Deus. Então, sabendo de tudo isso, a gente precisa tomar uma atitude. Precisamos tomar uma atitude em relação a isso. Qual a atitude que a gente está tomando? O que a gente está fazendo? Se a gente tem as informações sobre as coisas, se a gente tem toda a ciência do que acontece, se o Espírito de Deus está em nós e nos pode direcionar para aquilo que é correto, para nos desviar daquilo que é mal, para distinguirmos o tempo em que estamos, qual é a nossa posição? Qual é o que estamos fazendo agora? Para que aquilo que Deus projetou em nós esteja revelado ao mundo. Que uma coisa, eu vou falar uma experiência, uma coisa que me vinha. Quando eu inicialmente, antes, né, li esses textos,
Esses textos, eles me paralisavam. Por exemplo, se as coisas já estão no fim, basicamente não precisamos fazer mais nada, né? Já está no fim já. Mas a orientação bíblica pra gente nunca é se conformar com o mundo, mas renovar o mundo pela transformação do nosso entendimento. Isso é o apóstolo Paulo, né? Em Romanos 12. Transformar o mundo, transformar a realidade a partir da transformação da nossa consciência. Porque, como nós já lemos, a nossa mente é a mente de Cristo. E a revelação que Deus está nos dando, a gente tem que manifestá-la à realidade em que estamos expostos. Na educação, no trato com o próximo, em todos os aspectos. Temos que ter uma mentalidade seguinte, olha, nós crentes participamos de um estado, de um país celeste. Nós somos o reino dos céus manifesto na terra. Nós somos de uma cidade eterna manifesta na terra. Nós estamos acima de todos os principados e potestades. Quem disse isso não é eu. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Que diz que Jesus está sentado acima de todo principado e potestade. E no mesmo livro diz que nós estamos assentados com Deus acima das regiões celestes. Se nós estamos no reino espiritual acima dos principados e potestades, muito mais acima estamos dos governos, das políticas, das culturas, das religiões e de qualquer coisa que seja manifesta no mundo. Nós, como cristãos, e a revelação de Deus no mundo, estamos acima. Então, qual o nosso papel? Qual é a nossa função? Nós devemos estar ali para orientar a todos a procurarem o caminho de Deus. Estamos ali para governar os que governam. Estamos aqui para governar os que governam. Como assim? Nós estamos aqui para orientar o político, vamos colocar o político, o prefeito, o vereador. Nós estamos aqui para orientá-lo a ele a fazer aquilo que é agradável a Deus. Estamos aqui para ensinar o professor a ele fazer aquilo que é agradável a Deus e manifestar através da revelação de Deus o conteúdo para os seus alunos. Estamos aqui para educar o mundo. Essa é nosso papel. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. De governar os que governam. Aí você pode pensar assim, não, mas isso não me parece assim. Eu nunca aprendi assim. Em Apocalipse, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Não estou mais lembrado disso. Apocalipse, capítulo 21. Ele diz o seguinte, capítulo 21, versículo... Vou ler aqui do 22 em diante. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça. Porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada.
E as nações, presta atenção, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, e a sua porta não se fechará de dia, porque ali não haverá dia, e ali não entrará, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine. Essa é a mesma palavra que foi dita lá para Daniel. Essa é a mesma palavra que foi dita para Daniel. Aqui, ó. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Essa de Daniel e essa aqui é a mesma coisa. O mundo inteiro, não é só um país, não. O mundo inteiro deve estar em submissão à palavra de Deus e aos seus ministrantes. Nós fomos chamados para um sacerdócio eterno. Fomos chamados para um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Para um sacerdócio, reis, e o apóstolo Paulo de João, aqui a ele fala que nós somos reis e sacerdotes para Deus e Cristo. Reis e sacerdotes. Nós iremos governar os que governam a terra. Seremos os mediadores daqueles que não se aproximaram de Deus quando era tempo oportuno. Mas, por que a gente precisa falar e entender isso hoje? Porque essa é a proposta do Evangelho para o tempo futuro. Mas como o apóstolo Paulo sempre trazia e manifestava o tempo futuro para o agora, isso também nos é nítido, trazermos as coisas invisíveis para a realidade. Devemos governar os que governam a terra. Quem governa a terra? São os ímpios? Vamos governar todos eles debaixo da autoridade do Espírito Santo, guiando eles no caminho de justiça, no caminho direito. Essa mensagem, essa palavra, essa proposta, essa imagem de Jesus revelada agora, ela é chocante, ela é desconfortável para muitas pessoas. Mas isso aqui é o que já foi dito. Sabe o que foi disse isso aqui, ó? Isaías, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte, ó. E te restituirei os teus juízes, como era dantes. Aí você pensa, como assim? Você vai ser restituído os juízes, como era dantes? Significa dizer que haverá um tipo de governo diferente de uma monarquia. Depois do juízo veio a monarquia, que primeiro foi Saul e depois Davi e por diante. Aqui Deus, através de Isaías, a gente está falando que vai manifestar, vai restituir os juízes como era antes. E os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Essa palavra, ela está sendo manifesta aqui para todos. Quando Jesus fala o seguinte, ó. Ele disse tenho-vos mostrado João, capítulo 10, versículo de número 30. Ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então
outra vez em pedra para o apedrejar, respondendo, apedrejar-lhe. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai, boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes que se não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo. Observa. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Observa. Não está escrito na vossa lei? Quando ele fala escrito na vossa lei, está se referindo a Salmos 82. Vou pegar aqui só para poder pegar o contexto. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo vai dizer blasfema, porque diz, sou filho de Deus? O que Jesus está falando, manifestando aqui, é o que Davi fala aqui. E quando ele fala aqui, ele está falando a respeito dos juízes. Ele diz o seguinte, ó. Eu disse, vós sois deuses. Salmos 82, versículo 6. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Jesus está manifestando, trazendo as escrituras para o povo judeu para dizer que ele tem o direito de dizer ser filho de Deus. Por quê? Porque se a escritura dirigiu a essa palavra a homens mortais que perecem, ele tendo um privilégio superior, que ele diz, a quem o Pai santificou e enviou, vai dizer blasfemo, porque ele diz, sou filho de Deus. Ou seja, se ele, sendo enviado diretamente por Deus, abençoado, santificado pelo Pai, tem todo o direito de dizer, sou Deus. Ou seja, inicialmente ele disse, eu e o Pai somos um. Essa escritura também se manifesta a nós. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orando disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós, que no capítulo 17 de João, 17. Se nós também, à semelhança de Jesus, fomos santificados na verdade. Ele disse, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio. Ou seja, assim como Jesus, que foi santificado e enviado ao mundo, nós também fomos. Essa palavra, vós sois Deus, ou eu e o Pai somos um, nós como cristãos temos também o direito, vamos dizer assim, de nascença em dizer, mas devemos saber a profundidade disso. E essa palavra sendo dita não é simplesmente uma palavra vazia, mas é a revelação do que Isaías manifestou. Eu restituirei os teus antigos juízes. Nós somos esses antigos juízes. Nós, igreja, somos esses antigos juízes que não mais estamos presos na localização apenas de Israel, mas agora manifestos ao mundo. E por isso eu digo, Deus nos está dando o poder, a autoridade para governar os que governam, a imagem e semelhança de Cristo. A gente não pode usar o poder de Deus para estabelecer nossa vontade, jamais. Não podemos usar a autoridade que Deus tem nos dado, os dons que Deus
foi nos dado para estabelecer os nossos próprios quereres, mas para manifestar a glória de Deus. E isso já está dito. Nós somos os juízes que Deus iria se manifestar. Tais juízes são ditos, chamados de deuses. E Jesus faz uma diferenciação, que nós não somos como aqueles juízes do Velho Testamento, que eram homens carnais, mortais e pereciam. Mas a semelhança dele, que Deus o santificou e o enviou ao mundo, tem o direito de dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Da mesma maneira, Ele, orando, Ele nos abençoa. E diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Você consegue entender a profundidade disso? Isso aqui é extraordinário, meu irmão. É extraordinário. Extraordinário. A natureza que Deus nos deu em Cristo Jesus é extraordinário. Mas precisamos manifestar esse poder naquilo que é vontade de Deus. Naquilo que é a vontade de Deus. E essa é a imagem que Deus está chamando para que a gente revele ao mundo. A imagem de Filho de Deus. O mundo, diz o apóstolo Paulo, está gemendo. Quando fala mundo, Paulo está falando mundo natureza, não mundo humano. Mas também o mundo humano. Todo o mundo, tanto a natureza como os homens, estão gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Como é que eles estão gemendo? Eles estão querendo paz, eles estão querendo justiça, eles estão querendo que o reino do amor, de fato, de Deus seja manifesto. E esse reino do amor será só manifesto quando a igreja tomar consciência do seu papel. E quando Cristo se manifestar e transformar os nossos corpos abatidos em corpos gloriosos, aí se completa tudo o que foi dito. Aí torna-se as escrituras se cumprem, como o apóstolo disse assim: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos livrou. Certo? Então essa é a palavra, essa é a mensagem. E eu espero que essa mensagem tenha chegado ao coração de muitos e que você possa ter compreendido a mensagem e tomado a responsabilidade para si. Tomar a responsabilidade para si e fazer aquilo que é o seu dom, aquilo que Deus lhe deu. Não precisa esperar para ninguém não, faça. Faça o mínimo. Como diz o ditado, uma andorinha não faz verão, né? Mas aqui é o contrário. Uma só andorinha faz verão, faz inverno, faz tudo. Certo? Então essa é a mensagem, essa palavra. Então, para você que não acompanhou no começo, essa mensagem vai ser disponibilizada no YouTube, certo? Depois eu vou baixar ela, vou colocar no canal. Você pode entrar no canal, aí tem na bio aí, né, do TikTok. Você pode entrar no YouTube, lá o Caminho Santo, e eu vou disponibilizar essa mensagem lá. Você pode ouvi-la, ouvir de novo, prestar atenção, fazer o estudo, fazer suas próprias análises. O Espírito Santo está em você e ele vai guiar a sua mente na verdade, né? Não estou aqui para convencê-los, mas é o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. Amém? Então,
Espero que vocês tenham compreendido. E eu oro por vocês que... Vou fazer uma pequena oração. Já está aqui também, meu celular já está descarregando. Estou sem carregador aqui. Mas a graça de Deus vai ser derramada sobre vocês. E essa palavra vai ser germinada no coração de todos vocês. Amém? Noel Paredão, boa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus querido, pela ministração e aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações. Que essa palavra tenha sido, Deus, direcionada aos corações dos teus filhos e que essa palavra seja semente e produza nela frutos de vida, frutos de paz, frutos, Deus, de justiça. E que essa palavra, Deus querido, seja enraizada em toda essa terra, todo esse coração, que as pessoas que ouviram essa palavra compreenderam, possam também compartilhar da tua verdade, do teu reino, por onde quer que passe. Amém. Então, graças e paz a todos e até a outra live que a gente vai fazer, entendeu? Amém? Tchau a todos. É isso.